Bom, quero começar o vídeo de hoje falando sobre o Pedro Castro, que foi nosso amigo que perguntou como que estava a situação dele, se ele tinha deixado o Cruzeiro e tudo mais. E não, tá? Não foi isso que aconteceu. Tanto que é um jogador que perdeu muito espaço nesse ano, jogador que tem 29 anos de idade. E lembrando, quando ele chegou aqui no clube, foi uma indicação do Luxemburgo, do Alexandre Matos. Tinha até a chance dele não continuar aqui no Cruzeiro. Acabou tendo que aceitar uma redução, no seu salário para continuar aqui na Raposa. Foram no total até aqui no ano 12 partidas, a grande maioria delas acontecendo ali, no caso, no Campeonato Estadual, sendo no total 8 jogos, um pela Copa do Brasil e o restante aí pelo Campeonato Brasileiro. O último jogo que ele jogou foi contra o Operário, onde ele entrou na reta final apenas por 15 minutos. Eu nem lembro do Pedro Castro nessa partida, para ser bem sincero para vocês. E antes desse jogo ele jogou apenas contra o Londrina em casa, jogou 11 minutos e também naquela derrota diante do Remo ele foi titular no jogo da ida, jogou 45 minutos. Então realmente não está vivendo uma fase muito boa. Eu não descartaria, se o Cruzeiro recebesse uma proposta hoje, abrir mão do Pedro Castro, até porque não tem jogado com frequência e ele saindo sobra mais espaço para os jogadores da base. Até o Adriano mesmo, que eu acho que merece muito espaço, muito mais do que tem tido, nessa temporada. Tem também o Mitkov, o Ageu. Então esse setor de volante eu vejo que o Cruzeiro não vai trazer mais ninguém para esse ano. Já está muito cheio e se receber propostas, tenho certeza que aceitaria emprestar o jogador ou sair em definitivo. Atleta que foi muito bem na temporada passada pelo Botafogo, no caso campeão brasileiro da Série B. Conquistou lá no Botafogo, que foi o titular absoluto, 38 partidas no ano com 5 gols e 3 assistências. Até que pelo Cruzeiro não conseguiu repetir o mesmo feito, apesar do Cruzeiro estar na primeira colocação novamente. Tem 12 partidas, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do jogador? Você acha que ele deveria continuar, sair, merecia mais espaço? Tô curioso para saber a sua opinião sobre o Pedro Castro. Dando sequência aqui nesse vídeo, quero falar com vocês sobre o Neto Moura, esse que tem vivido uma fase excelente aqui no Cruzeiro e, na minha opinião, tá muito melhor do que eu imaginava quando foi contratado. Não é à toa que ele foi pedido pelo Paulo Pezzolano, que depois do Paulo André ter analisado o seu nome, realmente concordou que poderia ser um bom reforço para o Cruzeiro, e eu tinha minhas dúvidas, para ser bem sincero com vocês, tá? Ele que é jovem ainda, tem seus 25 anos de idade, e até aqui pelo Cruzeiro, emprestado pelo Mirassol, tem 11 partidas e ainda conta com 2 assistências. Ele foi muito bem nesse ano pelo Mirassol no estadual, fez 14 partidas também com 2 assistências, e é um atleta que eu até tinha confundido ele com algum outro jogador, pensei que ele tinha jogado na base do Palmeiras ou do Corinthians, e não, tá? Não foi isso, surgiu muito bem no Sport, lá nos anos de 2014, 2013, e começou a ter as primeiras oportunidades pelo time principal. Depois disso jogou no América Mineiro 10 jogos em 2017, depois um tempo no Sport, na Série A, depois passou ali pelo Vila Nova de Goiás, Mirassol, Ponte Preta, Mirassol, Remo e agora no Mirassol de novo. Sempre teve contato com a equipe de São Paulo desde a temporada de 2019, ano passado na Série B pelo Remo. Fez 10 partidas e um gol marcado, uma reta final de ano, uma reta final ali da Série B bem mais ou menos, e realmente tem surpreendido bastante o desempenho do jogador até aqui, porque ele foi emprestado pelo Mirassol até o final da Série B, não tem um valor estipulado, pelo menos que nós sabemos, divulgado oficialmente, para o Cruzeiro comprar o jogador, e é um atleta que eu ficaria de olho para manter mesmo para o próximo ano. Tem jogado bastante, eu acho ele uma dupla, ele e o William Oliveira, que se completa bastante, um pelo lado direito e o outro pelo lado esquerdo. É um atleta que defende bem, alguns lances no jogo de ontem mostrou isso, muito veloz e chega bem no ataque, chutes ali de média e longa distância. Um bom jogador que tem rendido muito mais do que eu esperava até aqui na Série B. E você, o que acha do Neto Moura? Quanto que seria um valor máximo que você aceitaria pagar aí pelo jogador, que já tem seus 25 anos de idade, Então, por essa questão, eu não acho que o Mirassol deva fazer grande dificuldade para vender o atleta. Só se surgisse algumas propostas, quem sabe, do exterior, aí sim poderia complicar um pouco as coisas para o Cruzeiro. Do Léo Santos, zagueiro que alguns de vocês me perguntaram, foi o Pedro Luiz, ele que perguntou, onde que estava o Léo Santos, e assim, eu fui dar uma pesquisada, pensei que ele já teria voltado mesmo de empréstimo para o Ituano, que era o time onde ele tem contrato, e foi o que aconteceu, tá? Até por conta do Ituano estar disputando a Série B, o Cruzeiro ainda não enfrentou eles porque a data foi alterada, já era para ter acontecido esse jogo e ainda não tem uma previsão para a data dessa partida. Porém, acabou o empréstimo dele aqui com o Cruzeiro, ele voltou para o Ituano, onde ele tem 24 jogos por lá, um gol marcado e 2 assistências. Ele que é um jogador que sempre surgiu muito bem no estadual pelo Ituano, tá? Desde 2014 nessa. Ele joga pelo Ituano no Campeonato Paulista, às vezes fica sem time para a disputa do Brasileirão e às vezes vai emprestado, como por exemplo 2018 para a Ponte Preta, fez 16 jogos na Série B, 2 gols marcados, depois para o Criciúma em 2019, 7 partidas e 1 gol, e ano passado aqui para o Cruzeiro, 12 jogos,
2 gols marcados. Eu achava ele um bom jogador, porque veio com um custo bem baixo. Ali com o Moser também ele era um jogador que era titular, e com o Luxemburgo até que teve um espaço no final da temporada e se destacava bastante pelas bolas aéreas, né? Eu nem acho que seria horrível ele ter continuado aqui no Cruzeiro, tá? Eu discordo, acho que poderia agregar bastante. Ele e o Matheus Silva, por exemplo. O Matheus Silva também estava no Ituano e ainda tem contrato aqui com o Cruzeiro. Começou bem a temporada, o Paulo Pezzolano não tem dado mais chances para o Matheus Silva. Ele e o Léo Santos eram companheiros de zaga no Ituano na temporada de 2021, no início da temporada. Enfim, o jogador que está hoje lá no Ituano. Cruzeiro que precisa de zagueiros, não acho que deve ir ao mercado. Então essa fase aí do Léo Santos aqui pelo Cruzeiro, eu creio que já passou, tanto que ele já está aí com seus 28 anos de idade. Zagueiro que pelo Cruzeiro jogou a reta final da Série B no ano passado com 12 jogos e 2 gols marcados. Nesse ano tem se destacado também bastante. Diria que é um dos melhores anos da sua carreira em questão de jogos e tudo mais, por conta de já ter jogado o Campeonato Paulista pelo Ituano e agora a Série B. Já acumula 24 partidas com 1 gol e 2 assistências, mesmo jogando como zagueiro. E você aceitaria o Léo Santos de volta ao Cruzeiro? Não gostava dele? Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião, o que vocês achavam, né, sobre o defensor. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é sobre um reforço chegando para a categoria de base do Cruzeiro, que é a respeito assim do João Pedro, de 16 anos de idade, que vai chegar para reforçar a base da Raposa, tá? Ele que vem da equipe do Fluminense que é um bom time para revelar jogadores nesses últimos anos, né? E assim, o atleta que nasceu lá no dia 6 de agosto de 2005 e ainda vai completar 17 anos nessa temporada de 2022, ele que vai chegar para integrar o time sub-17 do Cruzeiro, que inclusive já fez a sua estreia no final de semana no amistoso contra o Atlético Mineiro pelo campeonato da categoria. Então a expectativa é de que ele já seja anunciado aqui pelo Cruzeiro e que tenha o seu primeiro vínculo profissional assinado com a Raposa, porque é interessante que garante um percentual, pelo menos de mecanismo de solidariedade, quando o jogador estiver mais velho, quem sabe aí estoura na carreira, o Cruzeiro fica com um percentual por ser um clube formador. Lembrando que ele surgiu muito bem na base do Grêmio, onde ele jogou há 8 anos atrás, quando estava começando a sua carreira no Sub-9, Sub-8, e teve essa passagem lá pelo Fluminense, e agora o João Pedro chegando aí para o Cruzeiro nessa atual temporada. Então eu acho um bom jogador. A tendência, igual eu falei para vocês, é de que ele assine esse contrato de formação com a Raposa, e o vínculo deve ser de 3 temporadas, que é o máximo que a FIFA hoje permite, né? Que os jogadores abaixo de 18 anos de idade assinem no máximo um contrato de 3 temporadas. O Cruzeiro que quase perdeu vários jogadores, como por exemplo o Giovanni Jesus, por conta disso, que o Ageu também, né? A gestão passada do Wagner Pires, o jogador tinha 16 anos, assinou com 5 anos com o Cruzeiro. A FIFA não reconhece esse contrato, chegava um time do exterior e contratava ele em fim de contrato depois de 3 anos. Então é no máximo 3 anos agora, que deve ser o que vai acontecer com o João Pedro, meio ofensivo que tem muito potencial. Vamos ver, né? Quem sabe daqui a alguns anos ele, tendo oportunidades no time de base, não possa também ter oportunidades no time principal. Cruzeiro que teve uma reformulação gigantesca nas suas categorias de base, com várias saídas de jogadores e também na parte técnica, de comissão, auxiliares e também treinadores. Então foi uma mudança bem grande, e agora a Raposa aos poucos se movimentando também no mercado da categoria. Esse vídeo é sobre um jogador que vai ficar livre no mercado daqui a um mês praticamente, no caso do Romarinho do Fortaleza. Ele que atua como um ponta esquerda e que tem vínculo com o time lá de Fortaleza, né, do Ceará, até o dia 31 de julho, 28 anos de idade, atua pelo lado esquerdo do campo. Um bom jogador, tá? Está no Fortaleza já há algumas temporadas. Para você ter uma ideia, ele chegou no clube em 2018, está até hoje, participou ali da campanha do acesso para o time para a Série B, para a Série A, então vive uma fase muito boa no time, muita consideração por parte da torcida, mas já deixou claro que não vai renovar. Desde o início do ano, alguns times têm interesse na sua contratação, como por exemplo, principalmente o São Paulo, por conta do Rogério Ceni, que já trabalhou com ele na época do Fortaleza, e é um jogador que vai ficar livre no mercado. Na minha opinião, poderia ser um baita atleta, tá? Até já pensando, quem sabe, pro ano que vem, disputando uma Série A, porque é um jogador que nesse ano, 21 partidas, 3 gols e uma assistência, não é números incríveis, mas por ser um ponta, tá até que bom, porque ele dá mais intensidade e velocidade ao jogo do que necessariamente ficar fazendo muitos gols ou assistência. Temporada passada com 50 jogos também na Série A, 5 gols e uma assistência. 2020, 57 partidas, 5 gols e 4 assistências. Jogador que jogou bastante, no caso pelo Globo lá do Rio Grande do Norte em 2017. Chegou a jogar no Fluminense por apenas 8 jogos e depois retornou à equipe do Fortaleza na temporada de 2018.
após ir bem também pela equipe do Globo em 2018, onde ele fez 26 jogos e 10 gols. Então, na minha opinião, é um bom jogador, tá? Chegaria até para fazer uma disputa ali interessante, quem sabe com o Jajá jogando pelo lado direito e colocando o Romarinho na esquerda, ou ao contrário também, eu acho que poderia ser uma boa. Jogador que tem certeza que já tem vários times interessados na sua contratação, e se o Cruzeiro quiser ele, vai ter que ser rápido, porque, igual eu falei, como ele tem contrato só até o final agora dessa temporada, de julho, né, desse ano, até não descartaria já ter uma possibilidade de pré-acordo com algum time, até porque é muito raro os times divulgarem um pré-acordo antes de acabar o vínculo com o jogador, porque poderia dar problema com um atleta ou com um time, né, no caso, que já que já está acertado, melhor já ir, não ter que ficar pagando os salários do jogador. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do ponta? Acho que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, que lembrando, a Raposa deve ir ao mercado agora no mês de julho, principalmente buscando mais um ponta, de preferência para o lado direito do campo, mas se chegasse para o lado esquerdo também, eu tenho certeza que seria bem aproveitado, e também um meia central, um meia ofensivo para ser um camisa 10. Essas são as principais buscas do Cruzeiro no mercado. Pode ser que haja também uma contratação pelo lado direito do campo e também de um zagueiro, mas as principais, né, pelo menos do meu ponto de vista, é um meia ofensivo e um ponta para as beiradas, que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, ajudar nós a chegar aqui a 34 mil inscritos. E na tela final eu vou deixar duas sugestões de outros vídeos. Esse aqui é onde eu falo sobre o Jajá e o Zé Ivaldo. Será que eles poderiam ser trocados por um valor do Vitor Roque? No caso, o Vitor Roque aqui, o Cruzeiro tenta receber um valor maior do que os 24 milhões. Será que pode haver uma moeda de troca aí nessas negociações? Eu fiz um vídeo completo sobre isso, além também de uma contratação que o Ronaldo trouxe lá do Valladolid para o Cruzeiro. Então vai lá dar uma olhada aqui nessa empresa que vai chegar na Raposa. Tenho certeza que você vai gostar. E o link da Sportbet BR para você começar a fazer suas apostas com 100% de bônus já nesse sábado. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!